Que o teu Espírito Santo tenha liberdade em corações aqui nesta noite, Pai. Que não seja apenas uma ministração para a alma, para a mente das pessoas, mas que o teu Espírito tenha liberdade ao Espírito das pessoas aqui nesta noite. Transforma vidas, Senhor. Regenera pessoas aqui, Senhor. É o que te peço, e a igreja diga... Pode se assentar, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. A videira verdadeira. Queridos, esta é uma ministração o qual Jesus Cristo traz nos seus últimos ensinamentos. Quinta-feira ali, já tinha feito a ceia, já tinha lavado os pés dos discípulos, já tinha apartado o traidor, e dá a entender que Jesus chama as pessoas mais chegadas a ele, os seus discípulos, e vão para o Getsemane. E aí ele começa a trazer alguns ensinamentos a respeito do Espírito Santo, que nós, este ano, estamos ministrando de diversas maneiras. Mas hoje, eu gostaria de trazer para o seu conhecimento, para o seu crescimento espiritual, esse versículo 1. Jesus trazendo esta palavra, ele para pouquíssimas pessoas, para os seus discípulos. Ele fala numa linguagem, querido, de discípulo. Quando ele diz, eu sou. Para o cuiabano, para você, para mim, nós não temos muito entendimento de quem é eu sou. E aí ele fala sobre a videira verdadeira. E depois ele faz uma menção ao dono dessa plantação, a Deus, o Pai, o lavrador, querido. É Ele que pode, é Ele que corrige. Mas eu quero levar você a ter um entendimento sobre esse versículo. A primeira vez que a gente ouve falar de uma maneira nesse sentido, que Deus se brada, está ali em Êxodo, Inácio, capítulo de número 3, versículo 1 ao 15. Eu vou meio que parafrasear aqui, porque o tempo está correndo. Moisés, ele estava apacentando, amados, o rebanho do seu sogro. Chegou a um monte chamado Horebe, um monte de Deus. Querido, Moisés, como pastor Ivo Júnior aqui já mencionou, ele estava ali porque ele matou um egípcio e estava ali correndo de Faraó. E o que nós podemos entender desta passagem em
Êxodo capítulo 3, ali ele enxerga naquele monte de Deus, Horebe é conhecido como monte de Deus, ele vê no versículo 2, e nasce um anjo do Senhor, lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Querido, sarça é capim seco, e no deserto isso pega fogo. Mas o que chamou a atenção de Moisés? Porque as pessoas acham que Deus vai mandar uma carruagem para falar contigo. Deus fala nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Moisés olhou aquilo ali, eu acredito que ele era corriqueiro, ele vê capim pegando fogo ali, mas algo chamou a atenção dele. E a Bíblia diz aqui que não se consumia. Palha, quando pega fogo, amados, é rápido. Mas o fogo de Deus é diferente do fogo de palha. E nós estamos vendo nesses últimos dias a diferença de fogo de Deus para fogo de palha. Verso 4, Inácio, Deus, no meio da sarça, chamou Moisés. Disse: Moisés, Moisés. Querido, esse Deus que eu vou ministrar aqui nesta noite, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, diz a palavra de Deus. E ele chama as pessoas que ele tem compromisso pelo nome. Samuel, Samuel, Samuel. As pessoas que ele já sabe que não tem compromisso com ele, por mais que você faça tanta coisa, nem o nome dele é citado na Bíblia. Pastor, me dê um exemplo. O jovem rico. Acredito que aqui não tem uma pessoa tão íntegro, tão correto, como o jovem rico. Mas nem por isso, ele desejou ter uma transformação, uma mudança da qual Jesus, logo em seguida a gente vê Jesus andando e aparece um ladrão de nome Zaqueu. E Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, hoje me convém cear, jantar na tua casa. Que Deus é esse, amados? Foi ministrado aqui, que faz um projeto no deserto que estou ministrando para você. Que Deus é esse? Que leva o homem que achava que era alguma coisa, pelas suas mãos, leva ele para o deserto, passar 40 anos de treinamento. Quantos anos você está sendo treinado? Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Querido, eu conheço muitas pessoas que fazem curso de teologia, que são as pessoas que mais se prontificam na obra do Senhor, que faz isso, que faz aquilo, mas quando Deus chama a pessoa, a Bíblia diz que não tem engano. Eis-me aqui.
Isaías, eis-me aqui. Eu posso ministrar, eis-me aqui, porque um dia Deus me chamou e eu disse, sem saber o que eu estava falando, eis-me aqui. Estou aqui até hoje. Quando Deus chama uma pessoa, Ele tem uma missão para essa pessoa. Eu fico impressionado de ver pessoas querendo ir, eu quero que Deus fale comigo. E sai correndo atrás, porque nós estamos ministrando aqui sobre a videira verdadeira. Por que Jesus falou que tem a videira verdadeira? Porque existe a falsa. Eu quero ouvir Deus falar comigo. E fica ouvindo, sai daqui, vai para a casa da Mariazinha, Joãozinho, João. Pastor, não tem. Deus não fala através de profeta? Fala. Mas os profetas que eu vi aqui na Bíblia, são mensageiros do alto, que traz, normalmente, algo que venha a trazer mudança em nós. Eu não achei aqui na Bíblia, se vocês acharem, me mostram, algum profeta alisando o outro. Quem começou com uma profecia mais ou menos tranquila, foi Natã. Olha, existe assim, e o Davi foi inchando, né? Sabe quem é essa pessoa? Você, rei Davi, que tinha, até ontem foi mencionado aí, que tinha, na verdade tem 8 mulheres, mas concubina ele tinha muitas, a Bíblia diz muitas, e muitas, amado. Mas aí ele vai se engraçar com uma mulher que não era dele. E o profeta Natã diz, você é esse homem. E aí foi embora. Agora é você e Deus, meu amado. Pastor, o que aconteceu com o rei Davi? Leu o Salmo 51. Quando o profeta chega e entrega para você, meu irmão, cai de joelho e diz, pequei contra o céu e contra a terra. Desde o ventre da minha mãe eu sou pecador. E é isso que essa mensagem vem trazer para mim e para você nessa noite. E aí Deus diz, eu sou, verso 6, o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que significa isso? Que Ele é um Deus eterno, de geração em geração, de pai para filho, e assim vem vindo. Então o Senhor diz a missão da qual Ele estava capacitando e vocacionando um homem que saiu porque matou um outro homem e correu, estava escondido. E agora Deus diz, agora você vai lá, e eu quero que você tira 3.600.000 pessoas de Faraó. Moisés responde no verso 11, Inácio. Quem sou eu para ir a Faraó? Deus responde, estarei com você. Essa é a diferença, pastor Ivo Júnior. Essa é a diferença, pastor James. Quando Deus chama, Ele vai na frente. Eu estarei com você, fica tranquilo. Deus diz, olha, esse povo vai perguntar, qual é o nome
dele. Verso 14. E Deus diz para Moisés: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vocês. Querido, a Bíblia de capa a capa menciona um Deus conosco. Um Deus que fez um projeto no deserto, um Deus que tirou o povo da terra do Egito, um Deus que fez maravilhas. Mas não trouxe aquela revelação, mas para a igreja ele traz uma revelação tremenda sobre o Deus. Abra sua Bíblia, querido, em João capítulo 6, verso de número 32. Jesus começa aqui a trazer o significado da palavra eu sou. Em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhe dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Jesus ministrando, um homem aqui na terra, e hoje na escola bíblica dominical foi falado, né? 100% homem, 100% Deus, né? E aí imagina a mensagem, como é que alguém pode ser filho de Deus, né? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aqui ele já está dizendo, meio que parafraseado, a sua missão. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, né, para 5.000 pessoas. E aí ele manda os discípulos atravessar, ele diz: olha, eu preciso trazer um ensinamento para vocês. E aí ele manda atravessar o mar, e aí tem uma tempestade, e Jesus começa a andar sobre o mar. Alguém vai perguntar: mas por que Jesus andou sobre o mar? Porque ele queria mostrar para os seus discípulos que ele era Deus. Multiplicar o pão, alguém pode inventar muita coisa, mas andar por cima do mar, Maria não vai andar, Pedro não andou, andou um pouquinho, afundou. Paulo, nenhum preto velho, ninguém, queridos. E aqui ele começa a ministrar, e é por isso que nós, cristãos, seguidor de Cristo, sabemos a diferença de quem é Jesus Cristo. E aí ele começa a ministrar, e as pessoas viram ele andar em cima, né, das águas, e dizem: Senhor, me dê desse pão. Jesus responde a eles, João 6,35, eu sou. Começa o primeiro eu sou. O pão da vida.
Queridos, quantas pessoas estão na igreja? Quantas pessoas não sabem o significado quando Jesus diz, olha, eu sou o pão da vida. Por quê? Porque as pessoas querem o pão da terra. Querem saciar a sua fome terrena. Mas Jesus diz, quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Nós vamos ver nessa noite, por que é que tem pessoas que não conseguem chegar ao final do mês mendigando algum tipo de coisa? Por quê? Será que esse Deus que tirou o seu povo do Egito, será que esse Deus que fez um plano tremendo, ele não pode te saciar? Será que tem alguma coisa desse Deus errada com a sua vida? Ou é você que está fazendo presepada, amado, amada? E põe o nome de Deus, e põe a culpa em Deus, e põe a culpa na sua igreja, no seu pastor, nos seus irmãos. Todo mundo é errado, menos você. João 8. Verso 12. Apresentaram para Jesus uma mulher adúltera. Trouxeram a Jesus. Olha, esta mulher foi pega em pleno adultério. Se ela foi pega em pleno adultério, de roupa ela não veio, né, Bruna? Trouxeram. Olha, ela merece ser morta, predejada. Eu estou vendo essa mulher aqui. Sabe quem é essa mulher? A igreja. A igreja de Cristo é considerada a mulher que outrora, no seu passado e no meu passado, nós éramos adúlteros, não prestava, mas graças a Deus, tivemos um encontro com Jesus Cristo. Então daqui para frente, amado, daqui para frente, não tem como você ser cristão se você não tiver um encontro com Deus. O novo nascimento. Jesus disse, mulher, onde é que estão os seus acusadores? Onde é que estão os seus acusadores? Você era digno de morte. Eu era digno de morte. Mas ele morreu por você e por mim na cruz do Calvário. Hoje eu estou livre de todo o meu pecado. E essa mulher foi liberta. Então essa é a verdadeira maneira como você se achega aqui à casa do Senhor, não como jovem rico. Nós temos que chegar nos arrastando, não importa como você chegou, mas o importante é que você seja e esteja aos pés de Jesus, feito Maria. Irmã da Marta, irmã de Lázaro.
João 8, 12. Jesus falou dizendo: queridos, o cristão, ele é para ser sal e luz. Só que o sal, se eu tiver perto de uma carne, eu posso passar o sal e vai manter. Agora, se eu tiver perto de um gelo, eu vou colocar sal e também vai manter. E aí? Hã? Significa o quê? Que eu não tenho poder para regenerar a vida de ninguém. Eu sou sal, mas eu posso influenciar alguém, eu posso discipular alguém. Mas Jesus entra e diz: olha, vocês são luz. E quando ele fala luz, ele diz: olha, você terá que ser luz na sua casa. Se você não é luz na sua casa, você não vai ser luz em lugar nenhum. Mas como é, pastor Adilson, que eu vou ser luz? Aqui não é uma metamorfose. Porque a santificação é na alma e é um processo. Mas o espírito do homem, ele regenera. Então, quando você olha um crente, um cristão, ele não precisa nem abrir a boca. Micael, nem abrir a boca. A presença do Espírito Santo já começa a clarear. Já começa a clarear. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. E aqui já começa a uma ministração diferente. Porque na anterior, quem vem a mim jamais terá fome. Mas aqui já tem um outro quesito. Quem me... Vamos lá, está escrito em português. Quem me segue. Jesus não tem nada a ver com meia boca, queridos. Nada. Nada. Quem me segue não andará nas trevas. E por que é que você anda se estrepando aí o mês inteiro? Quem é que está andando contigo, criatura? Não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 10, versículo 7, Nácio está uma benção. João 10, 7. Jesus disse: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Queridos, essa literatura, essa forma figurativa, Jesus está mencionando os 40 anos no deserto. Quem é estudioso da Bíblia, nós temos aí professor, escola bíblica dominical,
dirigente, sabe que o tabernáculo era conhecido por alguns compartimentos. E o início do tabernáculo era a porta. Porta. Mas aqui Jesus, ele está dizendo, fazendo menção ao Deus verdadeiro, e ele, como filho, ele está dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Querido, aqui Jesus estava mudando uma dispensação. 5 dispensação. Estava no período da lei e ele estava mudando para o período da graça. Ele disse: olha, tudo que fizeram não deu certo. Então Deus enviou seu próprio filho. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. E é por isso que nós, evangélicos, chegamos para as pessoas e diz: pelo amor de Deus, aceita Jesus. E no Novo Testamento, aonde você for, querido, uma das maiores ministrações do Novo Testamento, eu considero João capítulo 3, quando Jesus encontra com um príncipe, com um sacerdote, com um fariseu chamado Nicodemos. Jesus diz para ele: olha, você precisa nascer de novo. E diz: olha, Nicodemos, eu vou ministrar aqui para você, Nicodemos. Deus amou o mundo de que enviou, bora, seu filho. Que mais? João 3,16, Inácio. Para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha. Verso 17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Querido, Jesus não condenou aquela mulher. E nem quer te condenar, nem me condenar. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso seguinte. Olha que tremendo. Você que está me vendo aí na televisão, você que é meu amigo de infância, você que já é assíduo aí, que nos acompanha na televisão, eu quero que você é uma pessoa inteligente. Leia isso aí. Quem nele crê, não será condenado. Ponto e vírgula. Tem 2 tipos de pessoas aqui. Mas o que não crê já está condenado. Não é eu, querido. Não é nenhuma instituição religiosa. Jesus Cristo menciona toda a sua vida terrena aqui, os apóstolos mencionam. Quem não crer no nome do unigênito Filho de Deus será condenado. Volta lá, Inácio. João 10, 7. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Sairá e achará pastagem. Olha o verso 10. O ladrão vem
senão para roubar, matar e destruir. Ponto e vírgula. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, amados, este versículo 10, o que a gente está passando. João 10, 11, Inácio. Eu sou a porta, e agora ele diz, eu sou o bom pastor. E por que ele fala o bom pastor? Porque tem o mau pastor. E qual a diferença? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Nós acabamos de ver aqui ao vivo e a cores um relato do bom pastor. O pastor Ivo Júnior, a alma dele queria fazer alguma coisa, mas o bom pastor, o Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, versículo 16, Inácio. Vivam no Espírito. Quem deu a orientação para Júnior? O Espírito Santo. E vocês jamais satisfarão o desejo da carne. 17, versículo seguinte. Porque a nossa alma ou carne luta contra o Espírito, e aí é Espírito de Deus, e o Espírito de Deus luta contra nós, contra a nossa alma. São opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Eu sou o bom pastor, elas ouvirão a minha voz. Verso 16, Inácio, João 10, 16. Você está ouvindo a voz de Deus? Nós vimos que Moisés viu um capim seco pegando fogo. E lá ele chegou perto, aproximou de Deus, e Deus bradou: Moisés, tenho algo contigo. Eu não conheço nenhum homem, nem uma mulher, que ao chegar perto de Deus, não muda. Porque se você não mudou até hoje, é porque você está muito longe de Deus. João 11, 21, Inácio. Esse é terrível, essa passagem. As pessoas falam, chama o pastor Adilson, que tem um amigo dele de infância, tem um parente que morreu. Falou: oh, Jesus, tenha misericórdia de mim. Chamaram Jesus. Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
para frente aí, Inácio. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Verso 23, Inácio. Jesus disse a ela: seu irmão há de ressurgir. Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Querido, tem pessoas que vivem a vida inteira nesse versículo. Não, eu sou uma pessoa boa, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu tenho certeza absoluta que vou ser salvo, porque lá no último dia eu vou ser salvo. Eu acho meio arriscado, hein? Pelas obras, sei não. Verso 25. Jesus brada. Olha o eu sou agora, querido. É o significado da sua e da minha vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí você fica olhando aquela pessoa, aí você olha rodeado de pessoas que não querem nada com Deus. Benze aí. Vamos fazer sétimo dia, de um mês, sei lá do que. E no último dia ele vai ser salvo. Eu não posso dizer quem é que vai ser salvo. Mas eu tenho lá minhas dúvidas, querido. Porque há evidências de quem é salvo e de quem não está vivendo uma vida. Porque nós estamos aqui ministrando que o seguidor de Cristo é conduzido por Cristo, de diversas maneiras. Ele te dá o pão, Ele te dá o aprisco, Ele te garante a vida eterna. Eu me admiro de Marta. E, irmãos, Marta tem o mesmo perfil de Pedro. Uma hora ela está lá no terceiro céu, depois ela está na carne. Ela diz assim: olha, o Senhor é o Cristo, é Filho de Deus. Nossa. Aí, Jesus diz algo aqui tremendo. Marta, chama Maria. João 28. O mestre chegou. Está chamando você. Salmo, não precisa ir lá não. Inácio, fica aí mesmo. O mestre chegou. Está chamando você. Você não veio hoje aqui passear. O mestre chegou na sua vida e te chama. E a chamada de Deus, meu irmão, é para mudar a sua vida. O irmão dela estava morto. E ela chega, amados. Maria é algo tremendo. Ela chega, ela já vai, pastora Fátima, aos pés de Jesus e começa a chorar. E a Bíblia diz que Jesus chorou. É o versículo mais curto da Bíblia, né? E aqui, vai na aula aí da irmã Wilza, João 11:33. Jesus viu que ela chorava, os judeus que estavam junto com ele choravam, agitou-se no espírito. E aí, irmãos? Quem é que
se comoveu aí? Jesus, o homem. O Espírito ali, ó, é letra minúscula. O Espírito de Jesus aqui na terra, ele se comoveu. Não era o Deus Todo-Poderoso, era ele em carne e osso, começou a chorar de ver o sofrimento dessa família. Ele tem sentimento, ele sentiu dor, ele amou. Verso 35, e diz a Bíblia que Jesus chorou. Então Jesus diz: onde é que vocês colocaram ele? Verso 39, Inácio. Tirem a pedra. Gente, o homem andou sobre o mar, libertou, Deus libertou o povo do Egito, abriu o mar, passou no meio, e chega um momento, Conrado, que ele não consegue tirar uma pedra. Que Deus quer que você e eu entenda sobre isso. Olha, Marta, que há pouco dizia que ele era filho de Deus, o Cristo. Ele diz: Armando falecido, já cheira mal. Os médicos aí, levanta aí, vamos ver quantos que nós temos aqui. Doutora Michele, Daniele, o nosso cantor aí também é médico, por isso que ele cantou bem aí, porque ele é médico. Quem mais que está aí? Se essa abençoada Marta não fala isso, ele seria o primeiro a botar em água abaixo esse milagre. Por quê, pastor? Cientificamente, eu quero que vocês, médicos, aí, pesquisem e trazem na próxima aí para nós. 4 dias começa a decompor, falência, começa, não é que no 4º dia, vai começando, né? Mas no 4º dia, cheira mal, não tem mais jeito. E a parte científica, eu vi uma vez e chequei, que só é considerado morto depois de 4 dias. Você não sabia disso? Eu também não sabia, mas eu pesquisei, não hoje, há 20 anos atrás. Pesquisei quando eu vi esse negócio aí. Falei, tem alguma coisa, essa Marta não ia entrar no meio aí sem... Mas ela era 2 mais 2 é 4, amados. Cheira mal. Já está morto há 4 dias. E olha a declaração agora. Verso seguinte. Inácio. Eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então eu quero fazer algo aqui contigo nessa noite. Por que é que aquele problema que você está aí relutando está maior do que esse Deus que curou Lázaro? 2 situações, amado. Ou você está indo numa direção que Deus não quer que você vá,
ou você não está tendo fé para acreditar no Deus que ressuscitou Lázaro 4 dias. Não sei. Deus te trouxe hoje aqui para Lázaro, vem para fora. Eu sou a ressurreição e a vida. Por que Jesus chamou Conrado Lázaro? Porque tinha muito defunto ali. Se ele fala, vem para fora, ia ser um tropé ali, amados. Aquele que tinha morrido saiu, todos os pés e as mãos amarrados com ataduras. Queridos, eu era jovem, eu tinha 14 anos. Eu levei um tombo de moto que eu fui daqui naquela porta lá. Quase entrei dentro da igreja católica. Antigamente eu rodeava, como chama aquela igreja lá do São Benedito. Na hora que eu fiz a curva, o meu garupa me puxou, Conrado. A moto foi para um lado e eu fui. Ele voou da moto, ainda meio que caiu de joelho, saiu. E eu fui. Eu e a moto, fomos juntos, a moto por cima de mim, eu por cima da moto. Irmãos, se você olhar aqui, onde você vê em mim, você vê, parece que eu fui igual aqueles ferros de gado, marcado aqui com o motor da moto. E aí fui fazer curativo. Amados, naquela época, era Santa Casa. Cadê a enfermeira aqui? Nós estamos com 2 ali, ó. O enfermeiro, irmãos, eu fui fazer aquele check-up agora. Falei, ai, cara. Doeu? Não. E aí ia fazer o curativo e aquelas ataduras grudavam, amados. Não sei se na época não tinha produto, sei lá. Só que na hora de sair, aí eu lembrava da moto. Falei, vendi a moto, falei, não quero mais você. Agora estou querendo de novo, né, pastora? Tendo os pés e as mãos amarradas com atadura. Aí eu fico olhando, porque eu sou analista de sistema, eu falo, não, tem alguma coisa, não pode ter lógica nisso. Lázaro sai para fora, o homem sai vivo, sai de lá. Irmãos, ele fedia ou não fedia? Eu já estou até imaginando aqui, o João, chegando uma pessoa aí, alguém fala assim, João, toma conta dessa pessoa aí. Estava morto, mas foi ressuscitado. Na paciência do João, ele vai falar assim, ó, pastor, não dou conta não. Põe outro aí para tirar essa atadura, está cheirando mal demais, amado. Esse é o papel da igreja. O milagre Jesus faz. Mas começa a imaginar a alma dessa pessoa quando adentra a igreja. Orgulhosa. João, Gálatas 5,19. Ó, o que está dentro daquela atadura? A alma. Imoralidade sexual. Vou falar em moralidade sexual, meu Deus do céu. Micael até esconde aí.
Ontem nós tivemos um encontro, estava aproximadamente quanto, líder? 54. Aí levantou a Bruna, Celcinho e Stephanie, não, André e Stephanie. Irmãos, a pancada foi assim, ó, em cima de imoralidade sexual. A Bruna entrou, aí veio logo em seguida André. O André ministrou, a Bruna ministrou, o André ministrou. Aí veio o Salsinho, a Stephanie. Irmão, quando a Stephanie começou a falar, a igreja ficou quietinha, assim, não escutava, João. Você precisava estar lá, varão. Ó, quieta. Aí eu falei assim, meu Deus. As igrejas Assembleia de Deus, amado, todo encontro tem que vir alguém de fora. Senão, o pessoal não... E essa igreja aqui, ela tem uma característica, nós estamos há 60 dias ministrando, em vários cultos, só o prato da casa. E nesse encontro, dos jovens casais, eu olhei assim para Deus e disse, começou a ter o crescimento espiritual. Porque a pessoa chegar lá e falar assim, ó, irmãos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, crente dentro da igreja, eu tive vergonha do que eu fazia, nem levei para o meu pastor, tamanha era a minha imoralidade sexual. Todo mundo quieto. Impureza, libertinagem, vai Nácio, idolatria. Irmãos, cheira mal. Eu bato o olho assim numa pessoa idólatra, eu já vejo pelo rosto dela, pela formosura dela, eu falo, Fátima, está até borbulhando de pecado. Como que você sabe? Eu falei, cara, é revelação, amado, é intimidade, Deus vai e mostra, feitiçaria. Você já conversou com pessoas que mexem com essas tranqueiras, amados? Fala mal de todo mundo. E essas pessoas, ela tem um encontro com Jesus e adentra a igreja. E continua a alma delas precisando ser tirada às ataduras. Porque o processo de santificação, ele não é instantâneo, amados. Ele é dia a dia. Precisa que você venha a ter uma evidência. Pastor, como é que você sabe que uma pessoa vai ser salva? Irmãos, eu tenho algumas evidências. O quê? Se essa pessoa tem 2 horas por dia com Deus. Se quem vai salvar ela é Deus, e o lugar para onde ela quer ir é de Deus. Então, se essa pessoa tem pelo menos 2 horas com Deus, eu acho que ela está no caminho certo. O que mais, pastor? Ela tem costume diariamente de ler a Bíblia? É uma evidência boa. Não, ela não pode, ela é isso, ela é aquilo, tal. Então tem evidências, amado. Tem evidências. Não tenta mentir para você mesmo. Não tenta. Se você vier aqui na Ádia, na Goiabeira, você vai ser alinhado. Não tem como. As pessoas vão no meu gabinete e eu digo, como é que é a sua vida? É assim, pô, legal, tal. Mas e sua vida com Deus? Como é que é? Deixa eu ver aqui. Como
Como assim, pastor? Não, eu quero ver o que você faz na segunda-feira. Onde tem Deus na segunda-feira na sua vida? Ah, não dá porque eu faço isso. Tá, beleza, descarta. Terça, não tem? Quarta, não tem? A quinta-feira vem no culto da vitória. Legal. Que hora? Culto da vitória? É, beleza. E aí? Não. Domingo, eu venho no primeiro culto, pastor. O segundo já é demais, né? Ou então eu vou só no segundo culto. Aí eu digo bem tranquilo. 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas, mais 24 horas. Pega aí, Mica. 7 vezes 24 horas. Hã? 170? 168 horas. Deus está olhando e Satanás, diz a Bíblia, que está rodeando a terra. E Deus disse: Satanás, você conhece um homem tão íntegro como Jó? Agora eu fico imaginando com essa pessoa que se diz que é cristã e que tem 168 horas, e Deus olha assim e fala assim: não fui chamado essa semana. Para onde que está ela? Ela está de mão dada com Satanás. Está andando. Ah lá, está indo. Não. Livre arbítrio. Não tem como, amados. Não tem como. Amém, queridos? João 14, 6. Fechar aqui, falta 1 minuto aí para mim encerrar essa ministração. Pode vir à igreja. João 14, 6. Eu sou o caminho, verdade e a vida. Tabernáculo, entrada, caminho. Verdade, lugar aonde tinha o pão, lugar santo. E vida é onde tem a ressurreição, lugar santíssimo. Jesus Cristo falou na linguagem dos judeus. E aí tem um ponto e uma vírgula, André. Ninguém não dá outra alternativa. Ninguém, não é vai. Uma vez eu estava lá no minha chácara, porque o cara vai. Ei, irmão, corrige aí. Ninguém vem. Por que o senhor está falando isso? Porque Jesus já está lá. Ele é o seu advogado. Aqui nós temos um advogado, irmãos. Vai falar com o juiz. Vê se você consegue falar com o juiz. Ninguém vem ao Pai senão por Maria, senão por Pedro, apóstolo, senão por São Benedito, senão por Pedro Preto, não sei do que. Não, querido, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem conversa, não tem negociação. Eu ia castigar vocês. O irmão Lázaro tem um projeto. Não sei se você conhece aquele hino. Por que me escolheu? Alguma coisa nesse sentido. Você é assembleano, varão. Vamos ficar em pé, amados. Porque me resgatou. Presta atenção. Porque me trouxe aqui, porque me quer. Oh, aleluia! Tanto assim, se contra o céu pequei, e contra ti também minha vida eu destruí.
como errei. Por que me queres tanto assim? Ele fala: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Dê um abraço no teu Filho, irmão. eu quero ser teu Deus. Tira a atadura Eu dele. te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Ver em meu mistério, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti